Na manhã do dia 21 de agosto de 2016, você foi abordado pela polícia. Você estava na frente do seu prédio esperando uma carona para ir trabalhar. Você tinha 50 anos e não pensava que ainda teria que passar por isso. Enquanto você conferia a hora no seu relógio, dois policiais em motocicletas da Brigada Militar se aproximaram de você e perguntaram o que fazia ali parado. Você demorou alguns segundos para responder. Na verdade, queria se recusar a responder. Pensou em confrontá-los. Perguntar por que estava sendo abordado, mesmo que já soubesse a resposta. Você estava cansado daquilo. Cansado de ter que dar explicações para a polícia. Por fim, você acabou respondendo que estava ali parado numa esquina, esperando uma carona para ir trabalhar. Os policiais te deram uma boa olhada. Poucas vezes na vida você se preocupou com suas roupas e se vestir bem. Um deles te perguntou onde você trabalhava. Numa escola, sou professor. Você respondeu. Depois, educadamente, eles te solicitaram os documentos e te perguntaram onde você morava e se era usuário de drogas. Além disso, você teve que ouvir a sua própria descrição através de uma voz feminina vinda da central policial. O suspeito é negro, natural do Rio de Janeiro, estatura mediana, casaco preto. Se já revistou, pode liberar, ele está limpo. Mas acontece que o policial não te revistou. Eles estavam convencidos de que você não era uma ameaça para a sociedade. Eles sorriram, te desejaram um bom dia, subiram em suas motos e foram embora. Você ficou ali, na esquina, parado, ainda sob o olhar da gente desconfiada. Porque um suspeito é sempre um suspeito. Mesmo que a polícia te libere e te diga bom dia e tenha um bom trabalho. Você, há 50 anos, continuou sendo um suspeito. Quando você entrou no carro, Ângela, a professora que costumava te dar carona, perguntou se estava tudo bem, pois sua cara não era das melhores. Você disse que sim, que estava tudo bem, mas não estava. No caminho da escola, você inevitavelmente foi lembrando de algumas abordagens policiais que sofreram na vida. Esse é... Deixa eu ver aqui. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Este é o livro que uma professora leu até a página 29 e ficou chocada porque o livro fala sobre a relação sexual entre um homem negro e uma mulher branca e as coisas que eles dizem no ato sexual. Essa professora ficou chocada porque fala de pau preto e buceta branca. Isso foi demais para ela. Já a violência que esse homem preto sofre nas ruas, e esse não é a primeira parte do livro, isso não mereceu dela nenhuma atenção. E aí nós estamos aqui de volta depois de longo inverno, porque eu me senti obrigado a falar com quem passa por aí e comigo mesmo sobre esse livro e sobre essa aberração que nós estamos vivendo há alguns anos. Essa incapacidade de ir no centro da questão, essa manipulação cruel que nos coloca para debater coisas que não são o centro do problema. E é por isso que nós dedicamos pouco tempo a falar sobre as mulheres e as crianças e os velhos e os homens que estão morrendo na Palestina, mas ficamos num debate duríssimo para saber se Lula falou ou não falou sobre isso, sobre aquilo, se Hitler e Netanyahu são a mesma pessoa. Essa é uma situação que nós da esquerda ainda não sabemos como resolver, porque nós não temos a palavra mágica, nós não temos a solução fácil. Tudo passa pelo exercício de ler o livro todo e reler o livro todo para poder chegar a uma qualidade melhor de discussão. E evidentemente isso não tem nada a ver com a estratégia popular de ganhar as mentes. Basta que você traga alguns fantasmas para a sociedade e pronto, a grande maioria da população já vai estar do teu lado.
Não precisa nem ser verdade, como as crianças de Marajó, da fala da senadora Damares Alves, que levou uma população gigantesca a falar sobre isso, e quando nós descobrimos que era mentira, ela não precisou nem vir se desculpar. E a pessoa que está ganhando dinheiro para ajudar as crianças de Marajó não precisou nem vir se desculpar. Essa é uma estratégia que nós precisamos pensar, nós que queremos discutir realmente o futuro do país, uma sociedade mais justa. Precisamos saber como é que nós vamos chegar nas pessoas e fazer. Leia o livro do Jefferson Tenório antes de se posicionar. Você vai perceber que o ato sexual é a parte menos relevante do livro, a menos que você entenda que o pau preto e a buceta branca estão ligados a uma construção racial das relações sexuais, pessoais e amorosas nesse país. Porque se você perceber isso, aí não tem problema, aí o livro vai ficar mais poderoso ainda. É impressionante como essa professora não se sentiu tocada pelas violências que esse garoto, Pedro, pai do Henrique, o narrador da história, pelas violências que ele sofreu. Ela não se sentiu tocada pelas violências que Marta, a mãe de Pedro, sofreu e pelas consequências que estão muito bem escritas no texto do Jefferson Tenório, que fizeram essa mulher tentando ficar de pé em meio a uma história de desastres. A mãe morre atropelada quando ela tinha 4 anos e o pai infarta alguns meses depois. Isso não comoveu a professora. Isso não comoveu a professora, que provavelmente tem umas dezenas de alunos. Se não tem, porque estuda, dá aula numa escola privada, não sei, mas possivelmente tem contato com dezenas de alunos que passam por história assim. Isso não comoveu a professora. O que comoveu a professora foi o pau preto e a buceta branca. Isso é assustador. É assustador também que ela não se comoveu porque o Pedro, esse rapaz, né, que o Henrique, que é o filho dele, conta a história, era professor. E tem uma passagem muito dura, que é quando Pedro está dando aula, né? Inclusive ele está no ponto do ônibus, quando ele leva essa dura que eu narrei para vocês, mas quando ele, num outro momento que ele está na sala de aula e tem um aluno passando mal, ele vai até o aluno e o aluno vomita nesse professor. E Pedro, então, não tem outra camisa, vai ficar com aquela camisa até o final do dia, porque ele precisa ficar até o final do dia, porque ele ainda tem mais 10 aulas para dar. E aí ele escreve que ele se tornou uma máquina de dar aulas, uma máquina de dar explicação, uma máquina de, ei, já pedi silêncio, uma máquina de, ei, presta atenção, uma máquina que não pode ir ao banheiro agora, uma máquina de paciência para não espancar aqueles alunos que não querem saber nada de orações subordinadas. E ele também não quer saber nada de orações subordinadas. Mas a escola foi feita para isso, foi feita para aborrecer os alunos. E você sabe que é parte da chateação. A professora leu isso na página 19, antes do pau preto e da buceta branca. E isso não a comoveu para nada. Não mexeu com ela sendo educadora. E aí nós temos problemas, né? É óbvio que essa nação, acho que é um pouco exagerado, né? Mas acho que essa nação tem problemas sexuais pesados para resolver, né? Ela precisa realmente ir pro divã. Porque em meio a 300 violências que estão no livro, foi o pau preto e a buceta branca que assustaram profundamente essa professora. Numa sociedade em que nós acabamos de perder 700 mil pessoas, e isso não foi assunto no grupo da direita, no grupo dessa professora. O pau preto e a buceta branca conseguiram chamar a atenção de tal forma
que deputados, outras professoras, outras diretoras, todos querendo parte do seu aplauso, apareceram para rejeitar o livro e exigir a sua retirada da biblioteca das escolas públicas. Um detalhe menor, esse livro foi escolhido durante o governo Bolsonaro, mas a gente sabe que isso é um ponto fora da curva, porque ninguém nesse governo leu esse livro. Esse livro foi vencedor do Prêmio Jabuti, provavelmente esse é o motivo dele ter sido eleito para ir para a sala de aulas do ensino médio. Um lugar onde as crianças estão passando da adolescência para a vida adulta e que não podem ler Buceta Branca e Pau Preto, mas podem conviver com um presidente que fala dezenas de palavrões, com envolvimento em tudo quanto é tipo de corrupção, com um noticiário carregado de violência e as suas próprias vidas carregadas de violência. Não, na literatura não. No cinema, sim. Na internet, sim. Mas na literatura, não. A literatura tem que ser propagandista. Propor valores em dissintonia com a vida real. É evidentemente que o livro do Jefferson Tenório não está nesse nível. Ele é muito superior a isso. E a contrapelo, esse barulho que ela fez é legal porque o livro vai ser lido de novo. Mesmo que não seja pelos alunos dela, porque ela vai tacar fogo nos livros. Isso é uma bela figura. Mas esse livro vai voltar para os primeiros lugares nas prateleiras das livrarias do país. E as pessoas terão oportunidades de perceber quão menor é o que chocou essa professora. E talvez, claro, né, eu estou pensando num público que vai ler e eu sei que tem um público que nem vai saber do que se trata. E esse público vai ter que escolher seu presidente lá na frente, seu deputado, seu prefeito. E vai fazer isso guiado por seus grupos de WhatsApp, seus pastores, seus militares, seus milicianos. Vai fazer isso sem participar de um debate coletivo em que seja respeitado a construção intelectual do debate. É uma situação esdrúxula essa que nós estamos vivendo, em que a vida da população melhora, mas ainda assim ela não vê a melhora e escolhe o seu carrasco. Eu vejo muito nos debates um comentário do tipo: porque a esquerda, o PT, o Lula não sabem fazer o trabalho. E há uma questão que não está clara, eu acho, é que não se trata do PT, não se trata do Lula nem da esquerda. Se trata que a população tem o direito de escolher o seu algoz, de escolher alguém que vai deixar 700 mil dela morrer. É lamentável, é assim. Mas nós não fomos capazes de valorizar a educação. Aliás, nesse livro, um professor, deixa eu ver se eu acho o nome dele rápido aqui, Oliveira, magro de cabelo black, que falava de Shakespeare e Ogum, influenciou Pedro e fez com que ele, na medida do possível, se salvasse. Essa é a esperança da educação. É que a gente não tenha medo do livro, porque a gente vai ser capaz de fazer um debate aberto. Esse Pedro, que não incomodou a professora, a menos quando falaram do pau dele, é um garoto que a mãe levou na escola, a mãe o levou num psicólogo, psiquiatra, para um analista, porque ela achou que ele era autista, porque ele nunca falou muito. E no final, uma parte já lá para metade do livro, que evidentemente a professora também não se chocou, ele
O filho, né, o Henrique, tenta entender porque ele não falava muito e escreve isso, que o seu receio de falar, o seu receio de se expor pudesse ter a ver com as orientações que você recebeu desde a infância. Não chame a atenção dos brancos. Não fale alto em certos lugares. As pessoas se assustam quando um rapaz negro fala alto. Não ande por muito tempo atrás de uma pessoa branca na rua. Não faça nenhum tipo de movimento brusco quando um policial te abordar. Nunca saia sem documentos. Não ande com quem não presta. Não seja vagabundo, tenha sempre um emprego. Tudo isso passará anos reverberando em você como uma espécie de mantra, um manual de sobrevivência. E aí tem mais uma questão, né? Tem milhares de questões, mas eu vou puxar essa para a gente começar a terminar. Que é quando aquele pai, um homem de 50 anos, já com seus cabelos brancos, indo para um trabalho que ele caiu nesse trabalho. E é um trabalho melhor do que o seu pai teve, que seu avô, e etc, etc, etc. Aliás, nessa história todos se tornam professor. Não por um ideal romântico, porque essa é a profissão que sobrou para as profissões mais humildes, daqueles que entram, daqueles que têm pela primeira vez nas suas famílias acesso à universidade. E isso faz uma diferença. Então, é interessante que o homem de 50 anos, já a nível superior, professor da rede pública, ou não, né? Parado esperando a carona que vai levá-lo para o trabalho, quando o policial o aborda, ele velho já não tem o direito de se calar, não tem o direito de se revoltar, porque ele sabe o que acontece. Então ele ganha, engole mais uma vez o sapo, abaixa a cabeça e responde o que for para responder. E isso não importou para a professora. Queria, como professor, como brasileiro, lembrando aqui do Renato Freitas, que conta uma das abordagens que ele sofreu na vida em Curitiba, se eu não me engano, quando ele entra para a faculdade, consegue juntar um dinheiro e vai comprar seus livros, e voltando para casa ele também é abordado, e o policial joga suas coisas no chão, e chove, e ele tinha conseguido comprar os livros, e ele tinha conseguido botar uma roupa melhor, porque ele precisa se vestir de modo que não chame atenção, e isso não vale de nada, porque seus livros vão pro chão, e os policiais vão embora, já que eles não têm nada. Isso me lembra também o rapper Djonga, que fala sobre a primeira abordagem que ele sofre com 7 anos de idade. E aqui no livro tem essa passagem também, que ele não sabe nem o que está acontecendo, porque o policial parou ali. Então o Djonga tá com uma bola, acabou de jogar bola, sentou na calçada com os amigos, para a Patamo e pergunta: tá fazendo o quê? O que a criança de 7 anos responde? Nada, não sei, né? E essas coisas não incomodaram a professora. Então, assim, como professor de escola pública no estado do Rio de Janeiro, como homem negro, como um cidadão que sonha com um país mais justo e menos cruel, em que as faculdades de medicina, que a magistratura tenha tantos negros percentualmente quanto as cadeias, eu agradeço ao Jefferson Tenório por ter escrito esse livro, e tenho certeza que ele escreveu o nome dele entre os grandes da literatura.
Um abraço. Até.